Saúdo a todos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos que aqui estão conosco nesta noite para a transmissão desta live, bem como os nossos irmãos que também nos acompanham em seus lares, que nesta noite juntos possamos adorarmos o Senhor, bendizermos o seu santo nome e juntos aprendermos a sua palavra. Convido você agora para que possamos orar, falar com o Senhor, dando início ao nosso culto nesta noite. Curve a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus. Bendito Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos agradecer a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos nos unir em um só propósito, em uma só fé, que nos faz estar diante de Ti para adorarmos o Teu santo nome, para glorificarmos o Teu santo nome, para bendizermos o Teu santo nome. Estamos nesta noite reunidos para que possamos oferecer a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Que o Senhor possa receber como cheiro de incenso suave, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a uma verdadeira adoração, a um verdadeiro louvor nesta noite, ó Pai. Pedimos também que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração por Tua palavra, que nesta noite cada um de nós possamos ser edificados, exortados, fortalecidos, consolados por Tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, quero vos convidar nesta noite para abrir as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 33 ao versículo de número 37. Depois nós vamos ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 23, do versículo 16 ao 19. Mateus 5, 33 ao 37. Depois Mateus 23, 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Outrosim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de número 16 ao versículo de número 19, que assim diz: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Amém. Bondoso Deus, mais uma vez em oração diante da Tua presença nesta noite, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo traga-nos a iluminação, compreensão e entendimento da Tua palavra. O desejo do nosso coração nesta noite é de aprendermos do Senhor. O desejo do nosso coração nesta noite é de sermos edificados por Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos e assim somos agradecidos. Amém. E amém, Senhor. Amados, dando continuidade ao nosso estudo, que todas as sextas-feiras nós temos feito um estudo sobre o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Iniciamos o capítulo 5, versículo de número 1, e agora hoje damos continuidade a
este estudo, falando a respeito da nossa palavra, que deve ser uma única palavra, falando a respeito do nosso juramento, ou daquilo que o homem jura, promete, falando a respeito daquilo que os fariseus, os escribas, eles criaram meios alternativos para que em algum momento eles fizessem um juramento e ao mesmo tempo não fossem obrigados a cumprir com a sua palavra. E Jesus dando ensinamento aos seus discípulos, falando com aqueles que faziam parte do seu reino, com aqueles que agora estavam debaixo da sua orientação, estavam debaixo da sua palavra, criam na sua palavra, criam naquilo que ele dizia. Ele começou então a falar com os discípulos a respeito do cumprimento da lei, a respeito de muitas coisas que estavam distorcidas pelos religiosos da época. E Jesus então, ele estava falando de valores que eram muito mais importantes do que alguns preceitos que os religiosos, claro que fundamentado em alguma lei de Moisés, eles criavam tão somente para se tornarem legalistas. Eles não estavam em busca da santificação, mas estavam em busca de um legalismo, o qual Deus não havia estabelecido, o qual o Senhor Jesus não estava requerendo daqueles que o seguiam. E quando Jesus começa, aqui no versículo de número 33, do capítulo de número 5, ele começa dizendo: olha, ouviste o que foi dito pelos antigos? Aqui Jesus não estava se reportando, Jesus não estava se referindo a apenas a uma determinada lei, a algo que foi determinado e escrito por Moisés, mas de partes da lei, que eles chegaram a esta conclusão, que não se deveria jurar, ou não se deveria perjurar, mas deveria sim cumprir os juramentos, deveriam sim fazer valer a palavra deles, tanto diante de Deus e também diante dos homens. Levítico, capítulo de número 19, o versículo de número 12, nós vamos ler este texto da palavra do Senhor, este versículo. Levítico, o capítulo de número 19, o versículo de número 12, uma das palavras, ou uma lei que foi estabelecida e que eles aproveitaram para fazer este composto de juramentos. E aqui em Levítico, capítulo 19, versículo de número 12, diz assim: nem jureis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. E Êxodo, o capítulo de número 20, o versículo de número 7, que assim diz a palavra do Senhor: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, eles, baseados nesses preceitos da lei, nestes artigos da lei, eles criaram esta nova lei, ou este conjunto em que eles chegaram a um dito: não perjurarás, mas cumprirás o juramento ao Senhor. E quando nós iniciamos falando a respeito disso, na realidade, aqueles religiosos, eles não estavam de tudo errado, mas aquilo que eles
colocavam, aquilo que eles estabeleciam e criavam como regras, é que desvirtuava o verdadeiro preceito da lei, o verdadeiro mandamento do Senhor. E nós que estamos aí na nossa idade de 40, talvez um pouco mais, um pouco menos, nós somos de uma época em que a palavra do homem, ela tinha muito valor. O homem, ele tratava a respeito de um negócio e aquilo era certo que a palavra dele seria cumprida. Como se dizem, é um acordo firmado com o fio do bigode. E quando assim acontecia, aquele que fechou um negócio, aquele que fez uma tratativa com outro, ele podia ficar tranquilo. Se era um negócio a respeito de um pagamento, a respeito de qualquer coisa que fosse, aquilo que era tratado, de fato era cumprido. Então, nós vivemos num tempo atrás que a palavra do homem, ela tinha muito valor. Ela era de uma importância muito grande. As pessoas, eles tinham preocupação em não deixar com que a sua palavra caísse. E hoje nós vivemos numa época totalmente diferente. Hoje nós vivemos numa época em que há um ditado que diz que o vento leva as palavras. Ou seja, aquilo que se trata, aquilo que se firma, aquilo que se faz como acordo, não é de tanta importância assim. Chegamos ao cúmulo do absurdo que até mesmo um documento assinado, às vezes, se cria uma série de problemas para se fazer cumprir aquilo que não só foi falado, mas um documento até que foi assinado. Por isso, hoje quando se faz qualquer documento e se quer a garantia, a validade daquele documento, se registra em cartório, se faz tantas coisas e mesmo assim ainda costuma a coisa não dar certo, porque falta ao homem palavra, falta ao homem firmeza no seu trato, naquilo que ele assumiu. E o Senhor Jesus, ele ensina aos seus discípulos que muito mais importante, ou que antes de se fazer qualquer juramento, o mais importante é nós sermos reconhecidos como homens de palavra. Aqueles que serviam ele e nós que o servimos, nós temos que ser homens de palavra. Como que quando alguém ouvir falar ao nosso respeito, olha, o fulano ou ciclano, ele fez um acordo, ele fechou um negócio, ele fez uma tratativa comigo, alguém vai dizer, pode ficar descansado, porque se ele assumiu este compromisso, esta responsabilidade, pode ficar tranquilo que ele vai cumprir o trato, vai cumprir o compromisso assumido. Não há um meio termo, não há um meio termo. A nossa palavra, ela tem que ser sim, e nós temos que fazer valer o nosso sim. Se a nossa palavra for não, nós também temos que fazer valer o nosso não. Jesus queria ensinar aos seus discípulos, e o Senhor Jesus, ele quer nos ensinar que existem valores, que eles são imutáveis, embora a sociedade ela possa mudar, embora os homens eles possam mudar, os homens podem até não querer cumprir algo que até foi assinado, mas nós como servos do Senhor, nós não podemos deixar mudar estes valores, porque diz a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 12, o versículo de número 36 e o versículo de número 37. Diz assim, mas eu vos digo, que toda
que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ou seja, palavras ociosas, palavras frívolas, palavras que nós não damos importância ou não levamos a sério aquilo que se é falado. Para Deus, a nossa palavra, ela é importante. Ainda que nós mesmos não damos valor à palavra que nós firmamos, ainda que nós mesmos não damos valor ou não damos crédito a um acordo que nós firmamos, mas diante de Deus, todas as coisas serão julgadas. Portanto, aqui diz o Senhor Jesus, por nossas palavras podemos ser justificados, e por nossas palavras podemos nós sermos condenados. A palavra do Senhor, no que diz respeito ao texto que nós lemos nesta noite, ela nos reporta ao mandamento do Senhor, que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. E nós vivemos num tempo em que os homens, eles não dão importância ou não reverenciam o Senhor e nem o pronunciar o seu nome. E se nós formos olhar um pouquinho como os judeus, eles têm uma tremenda reverência pelo nome de Deus, é que quando eles estão lendo a palavra do Senhor, quando eles estão lendo a palavra de Deus, e lá aparece o tetragrama, né, YHWH, que é o nome Yahvé ou Javé, eles não pronunciam Yahvé ou Javé, eles pronunciam Adonai, ou seja, Senhor. Então, quando eles leem a Torá, quando eles leem a palavra do Senhor, e lá aparece o tetragrama, né, ou o Javé, ou Yahvé, eles não pronunciam, eles dizem Adonai, Senhor. Quando eles estão conversando com alguém, quando eles estão dialogando com alguém, e eles precisam citar o nome de Deus, ou fazer referência ao nome de Deus, eles pronunciam Hashem, ou seja, Ra é o, e Shem, nome. Então eles dizem o nome. Eles não pronunciam o nome de Deus, não fazem referência ao nome de Deus, mas eles dizem o nome. E todo judeu, ele compreende que quando se está falando o nome, ele está fazendo uma referência ao Senhor, ao Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas. Portanto, quando nós faltamos com a verdade, e de uma maneira em que nós temos a ciência que nós vamos faltar com a verdade, que nós não estamos sendo sinceros, e queremos fazer com que o outro acredite, aí nós usamos o nome de Deus, chamamos Deus como nosso testemunha, e o Senhor, ele fica como nosso testemunha. Mas se nós faltarmos com a verdade, se nós não cumprirmos aquilo que assumimos, o Senhor também será testemunha contra nós. Ele nos julgará e nos condenará naquele dia. Faltar com a verdade é jurar em nome de Deus falsamente. E Tiago, capítulo 5, o versículo de número 12, carta de Tiago, capítulo de número 5, o versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: mas sobretudo, meus irmãos,
Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. O que o Senhor Jesus disse, e o que Tiago, ele está dizendo, olha, que não haja em nós, ou que nenhum de nós venhamos fazer juramento falso, que nenhum de nós, sendo homens, que não somos dignos de confiança, por causa da nossa falsidade, ou por causa da nossa leviandade, da maneira com que tratamos as coisas, muitas das vezes, para querer fazer a nossa palavra valer, ou para fazer com que alguém creia naquilo que nós estamos falando, nós fazemos um juramento, e juramos pelo céu, juramos pela terra, e falamos falsamente, e na verdade, o que nós estamos fazendo fazendo com que o nome do Senhor seja escandalizado, com que o nome do Senhor não seja glorificado. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos fazer com que o nome do Senhor seja santificado. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Eu e você temos que viver de maneira tal que o nome do Senhor seja glorificado, seja nos nossos negócios, seja nas nossas tratativas, nós devemos agir de maneira tal que o nome do Senhor seja glorificado. Também, Eclesiastes, capítulo de número 5, o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Eclesiastes, capítulo de número 4, capítulo de número 5, o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Aqui não está se referindo a um voto que fazemos com o nosso irmão, mas estamos nos referindo a um voto que fazemos com Deus. Ou se fazemos um voto com o nosso irmão, se fazemos uma promessa ao nosso irmão e usamos o nome do Senhor como testemunha, se nós não podemos cumprir com Deus e com o nosso irmão, é melhor nós não fazermos o voto, é melhor nós não prometermos algo que nós não podemos assumir e cumprir com a nossa palavra. Juramento e perjúrio. O juramento é o ato de fazer uma afirmação ou promessa solene, tomando por testemunho algum objeto tido por sagrado. O perjúrio é o falso juramento. As palavras do Senhor Jesus, ouviste o que foi dito em Mateus 5,33, não se referem ao Antigo Testamento propriamente, mas aos antigos ensinos dos rabinos, às suas interpretações peculiares das passagens da lei que falam sobre o tema. Isso fica claro quando o Senhor Jesus disse: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Esta palavra, esta frase, ela não se encontra exclusivamente desta maneira, escrita nesta forma no Antigo Testamento, mas como fizemos aqui as citações, né, de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, de Levítico, capítulo 19, versículo de número 12, fala daquilo que está contido na lei do Senhor, e então eles fizeram uma interpretação da lei do Senhor. E juramento e perjúrio é isto, né? Juramento é uma afirmação ou promessa que fazemos tomando algo como sagrado, como testemunha. O perjúrio
é um juramento falso. E aqui, as modalidades de juramento que eram defendidas pelas autoridades israelitas, pelos fariseus e pelos rabinos, pelos escribas, algumas modalidades que eram prescritas. E aqui eles se dividiam em juramentos pelo céu, pela terra e por Jerusalém, pelo templo e pelo ouro do templo, pelo altar e pela oferta que está sobre o altar, e assim por diante. Segundo a linha de pensamento das autoridades israelitas, eles tinham a seguinte interpretação: os juramentos que se classificavam como obrigatórios a ser cumpridos e os juramentos que não eram obrigatórios a ser cumpridos. Ou seja, havia o juramento e, na verdade, também havia o perjúrio. E ambos, tanto o juramento como o perjúrio, eram feitos em nome de Deus, ou em nome daquilo que Deus havia criado. Portanto, quando no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 5, que nós lemos, a partir do versículo de número 34, o Senhor Jesus diz: olha, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que Jesus estava dizendo a eles era o seguinte: olha, vocês imaginam, vocês têm como entendimento, e o entendimento que as autoridades religiosas têm é um juramento, é um entendimento hipócrita. Por quê? Porque as coisas que se referem a Deus, ao nome de Deus, vocês julgam como sendo obrigatórios a se cumprir. Mas, pelas coisas criadas, vocês não são obrigados a cumprir. Esse é o entendimento hipócrita. E deixa eu falar com vocês por que é. Se vocês jurarem pelo céu, é o meu trono. Se vocês jurarem pela terra, é o estrado dos meus pés. Se vocês jurarem por vocês mesmos, quem deu a vida a vocês sou eu. Vocês não têm o poder de mudar a cor do cabelo de vocês. Vocês não têm como mudar a cor do cabelo de vocês, ou como em outra passagem, o Senhor disse, olha, é claro que no outro contexto, falando a respeito da ansiedade da vida, o Senhor diz, olha, vocês não podem acrescentar um côvado à vossa estatura. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, se vocês juram pelo céu, o céu é meu trono, é o trono do Pai, o Pai habita lá. Se vocês juram pela terra, fui eu que criei a terra, fui eu quem fiz a terra. Se vocês jurarem por vocês mesmos, fui eu que dei a vida a vocês, eu sou o Criador de vocês. Então, independente daquilo que vocês chamam como testemunha para juramento, vocês são obrigados a cumprir o juramento que vocês fizeram. Então, se vocês não querem cumprir o juramento, se vocês querem andar com perjúrio, ou seja, com falso juramento na vida de vocês, olha, é melhor que vocês não façam isso. É melhor vocês não chamarem nem o céu, nem a terra, nem a vossa própria cabeça, a vossa própria vida,
como testemunho, porque tudo é meu, tudo pertence a mim. Então, de qualquer maneira, quando a vossa palavra não é verdadeira, quando a vossa palavra não é sincera, vocês estão agindo mal, vocês estão fazendo com que o nome do Pai seja escandalizado, com que o nome do Pai, ao invés de ser glorificado, seja feito motivo de chacota, motivo de riso, motivo de vergonha ao nome do Senhor. Portanto, quando eles interpretavam que alguém não era obrigado a cumprir um juramento, eles estavam sendo hipócritas, porque muito maior do que o juramento, como falamos aqui no princípio, muito mais importante do que jurar, é termos uma palavra, e esta palavra, ela ser cumprida por nós. Muito mais importante do que chamar Deus como testemunha daquilo que falamos, é nós estarmos falando a verdade. Muito mais importante do que fazermos uma promessa e sabemos que não podemos cumprir tal promessa, é melhor então nós não fazermos esta promessa, porque se fizermos a promessa, se fizermos o voto, nós temos que cumprir. Para Deus não existe juramento e perjúrio, ou como se o perjúrio fosse autorização de Deus para nós mentirmos e enganarmos as pessoas. Ele está dizendo, olha, não jureis, não prometam, não coloquem o meu nome no meio daquilo que vocês não vão fazer. E qual foi o objetivo do Senhor ao determinar o que está lá em Levítico, capítulo 19, o versículo de número 12, que é para nós não jurarmos ou tomarmos, como diz a palavra do Senhor, o nome do Senhor em vão, que não é para nós trazermos ao nome do Senhor, ou querermos trazer o nome de Deus como testemunha de algo que não é verdadeiro. O Senhor estava querendo, desde o princípio, ensinar ao homem que o homem tem que ser verdadeiro. O homem não pode ser mentiroso. Ele tem que assumir as suas palavras, ele tem que cumprir os seus votos, os seus juramentos. Ele deve, quando dizer que vai fazer tal coisa, ele deve cumprir, seja nas mínimas coisas ou nas grandes coisas. A nossa palavra deve de ser uma só. Quando falamos que sim, que verdadeiramente seja sim. Quando falamos que não, que verdadeiramente seja não. E aproveitando esta palavra, também chamar a nossa atenção sobre o tomar o nome do Senhor em vão. Tomar o nome do Senhor em vão é jurarmos em nome dEle, ou melhor, é fazermos um perjúrio em nome dEle, pois sabemos que não vamos cumprir com a nossa palavra. Isso é fazer com que o nome do Senhor seja escarnecido, zombado. Isso é fazer com que o nome do Senhor seja escandalizado. É nós não termos o discernimento entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Colocarmos o nome do Senhor em coisas triviais da vida. Às vezes falamos e usamos o nome de Deus, infelizmente, até em piadas, até em coisas que são banais. Nós não podemos fazer isto. O nome do Senhor é para ser santificado, glorificado. Tomar o nome do Senhor em vão também é
Falarmos que Deus está falando quando Deus não está falando. Nós estamos querendo dizer algo, estamos trazendo o nome de Deus como se Deus estivesse falando. E se Deus não está falando, nós não podemos falar que Deus está falando. E aí chamamos a nossa atenção para muitas coisas que acontecem, até mesmo no meio da igreja do Senhor. Infelizmente isso não era para acontecer, mas acontecem. Pessoas que entregam profecias e usam o nome de Deus, está tomando o nome de Deus em vão. Pessoas que dizem que Deus falou com ele, quando Deus não falou com ele, está tomando o nome do Senhor em vão. Pessoas que, como é a famosa frase de iniciação de uma profecia: eis meu servo que eu te digo. Mas às vezes não é Deus que está falando. Às vezes é até um bom sentimento que há no coração daquele que está falando, mas não é Deus que está falando. É apenas o desejo do homem, é apenas a vontade do homem. Isso também é tomar o nome do Senhor em vão. E às vezes aqueles que no anseio de fazer com que alguma coisa aconteça, ou até mesmo que alguém receba uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, a intenção às vezes até é a melhor possível, é a melhor das intenções, mas se o Senhor não falou, nós não podemos usar o nome do Senhor. Infelizmente, muitos têm usado o nome do Senhor. Ninguém deve usar o nome do Senhor em coisas triviais, em coisas comuns, em brincadeiras, em piadas. Não podemos fazer isto. Nós estamos agindo mal quando assim fazemos. E Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos. Jesus chama a atenção a respeito dos fariseus, a respeito dos escribas, a respeito dos rabinos, os líderes religiosos, as autoridades israelitas. Jesus chama a atenção daqueles homens: olha, vocês estão fazendo com preceitos que vocês criaram, vocês estão distorcendo aquilo que Moisés escreveu, aquilo que o Pai ordenou que Moisés escrevesse. Vocês estão distorcendo, vocês não estão tendo a perfeita compreensão a respeito da palavra de Deus. E este mandamento que o Senhor deixou aos seus discípulos, esta palavra que o Senhor deixou aos seus discípulos, ela é uma palavra que fica para nós, fica para a minha vida, fica para a vida dos nossos irmãos que aqui estão nesta noite, os nossos irmãos que nos assistem, que nós venhamos a cada dia nos portarmos como cidadãos dos céus. Os homens deste mundo, como disse aqui no início, a palavra deles o vento leva, mas a palavra do cristão o vento não leva, não pode levar. Nós não podemos ter este entendimento, ou às vezes termos aquela falsa ilusão de que falamos, de que prometemos, de que até juramos pelo nome do Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor entende que eu não tive condição de cumprir o juramento, que eu não tive condição de cumprir o voto. Nós não podemos acomodar a isto. Por isso, lá, o escritor de Eclesiastes, ele disse: olha, se jurar, pague os seus votos ao Senhor. Se votar, pague os votos ao Senhor. É melhor não votar do que votar e não cumprir. O Senhor, Ele não está interessado em que nós façamos um voto com Ele para falharmos com Ele.
O Senhor não está interessado que nós firmamos um acordo com o nosso irmão, se nós vamos falhar com o nosso irmão, com o nosso próximo. O Senhor quer que nós sejamos sinceros com Ele e com o nosso próximo. Este mandamento, o Senhor, Ele renova ele, não no sentido de fazer algo novo, mas no sentido de reforçar e dizer, olha, a vossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você não pode dizer que vai quando você sabe que não vai. Você não pode comprar falando que vai pagar e depois não pagar. Você não pode agir assim. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero. O teu voto tem que ser pago, a tua promessa tem que ser cumprida. E isto está tão vulnerável também no nosso tempo, que nem os votos de casamento têm sido cumpridos. A promessa de fidelidade, a promessa de companheirismo, a promessa de cuidar um do outro, nem isso tem se cumprido. Infelizmente, no meio da igreja, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que cumprir. Nós não somos obrigados a votar. Nós não somos obrigados a fazer um juramento. Mas quando o fazemos, nós somos obrigados a cumprir. Nós temos a liberdade de não assumirmos um compromisso. Mas se nós assumirmos o compromisso, nós estamos obrigados a cumpri-lo. Hoje existe uma frase, né? Eu disse aqui a respeito do casamento, e existe uma frase que ela não serve para nós. Que seja eterno enquanto dure. Esta frase não serve para nós. A Bíblia diz que quanto ao casamento, qual é o período de duração do casamento? Até que a morte o separe. Que seja eterno então enquanto dure. Então você está chamando sobre si a responsabilidade da sua própria vida. Porque é você que vai ter que morrer então para que o compromisso seja cumprido, para que se chegue ao final da promessa, dos votos que foram feitos. O que nós não podemos interpretar mal neste texto é querer dizer que o Senhor está nos proibindo de fazer um juramento. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que nós não podemos votar, que nós não podemos jurar e não cumprir. Agora, também devemos dizer, quando somos pessoas de palavra, nós não precisamos nem votar, não precisamos nem jurar. A nossa palavra, ela já tem valor o bastante. Assim que deve ser. Mas nós vamos pegar aqui um exemplo de um servo do Senhor que, após as palavras do Senhor, ele jurou, ele chamou Deus como seu testemunho. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Antes de nós lermos estes versículos, eu gostaria de ler com os irmãos Deuteronômio, capítulo de número 6, o versículo de número 13. Deuteronômio, capítulo de número 6, o versículo de número 13. Que assim diz: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, o mesmo Senhor que disse para nós não jurarmos em vão, ou para nós não perjurarmos, ou seja, fazermos um juramento falso, é o mesmo Senhor que também diz
que nós devemos temer ao Senhor, servir ao Senhor e pelo seu nome jurar. Por exemplo, trazendo aqui para o casamento, quando celebramos um casamento e vamos fazer as perguntas, os votos, as promessas aos nubentes, aos cônjuges, nós falamos: olha, você promete diante de Deus e das testemunhas presentes? Ou seja, é um juramento que se faz diante de Deus, que tem Deus como testemunha e que tem as testemunhas que foram convidadas para o enlace matrimonial, são também chamados como testemunhas. Quando um casal está em conflito e alguém decide se separar, deve-se chamar o Senhor para se desfazer o voto, como se isso fosse possível. O voto não pode ser desfeito. Aqui eu estou tomando uma maneira, uma forma de linguagem. É como se tivéssemos que chamar todos os testemunhas do nosso casamento, todos os convidados do nosso casamento, para desfazermos o casamento. Ninguém quer fazer isto. Ninguém faz isto. Porque isto não o chamar as pessoas, mas o desfazer o casamento, isso não é coisa que se faça. Sabemos que existem algumas dificuldades, alguns problemas, mas nós não podemos trazer isso como via de regra para as nossas vidas. Eu sempre digo que o amor tem que pedir o Senhor para renovar. O coração precisa ser mudado, precisa ser quebrantado. O grande problema quando falamos de casamento é que nós queremos sempre que o outro é que venha mudar, mas quando nós é que precisamos de fazer a mudança. Mas vamos lá alguns exemplos de um servo do Senhor que fez juramento. Romanos, capítulo de número 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, o versículo de número 9 e o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça por boa ocasião de ir ter convosco. Aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos, e ele diz: olha, eu, em todas as minhas orações, em todas as minhas súplicas, eu menciono vocês. E para vocês não achar que eu estou falando isto de boca para fora, eu tenho Deus como minha fiel testemunha de que eu oro por vocês todas as vezes que me coloco em oração e súplica diante de Deus. E também pelo desejo de ir em algum tempo estar convosco, em algum tempo estar reunido juntamente convosco. O capítulo de número 9 ainda de Romanos, o versículo de número 1, ele diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Eu não minto. E quem é minha testemunha? Quem eu chamo como testemunha e que este já tem falado à minha consciência? O Espírito Santo de Deus. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, o versículo de número 23, ele diz assim: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar,
não tenho até agora ido a Corinto. Aqui ele está dizendo, olha, eu não fui ainda até vocês para vos poupar. E eu falo isso com verdade. E eu chamo Deus como minha testemunha. Eu falo diante de Deus. E se assim não for, que venha juízo de Deus sobre a minha alma, sobre a minha própria vida. Era o que Paulo estava dizendo, olha, o que eu estou falando é verdadeiro, eu estou sendo sincero, estou vos escrevendo e estou dizendo que ainda não fui ter convosco, porque é para vos poupar. Paulo lá tinha as suas razões, e ele estava falando, e para que os coríntios não ficasse pensando que Paulo estava dando apenas uma evasiva, ele disse, olha, Deus como testemunha, e que venha juízo sobre a minha própria vida. Portanto, a questão não é jurar. Muitas vezes é comum as pessoas dizerem, olha, não jureis porque a Bíblia diz para não jurar. Mas a Bíblia também diz para jurar. A Bíblia também diz que o apóstolo Paulo fez juramento. Ele falou e chamou Deus como o seu testemunha. Agora, ele não estava fazendo perjúrio, ele estava fazendo juramento. Estava fazendo juramento e trazendo como testemunha algo sagrado. O Pai, o Espírito Santo, e a ponto dele se colocar até mesmo que trouxesse juízo sobre a sua própria vida. Algumas palavras do Senhor, às vezes as pessoas pegam, né, e fazem um legalismo, aquilo que é uma lei, ou aquilo que foi estabelecido por Deus, as pessoas fazem como meio de legalismo, né? E alguém diz, olha, não pode jurar, é pecado jurar. Não é isso. Pecado é fazer perjúrio, é jurar falsamente. Pecado é não ter palavra, pecado é não ser homens de palavra. Quando digo homens, estou dizendo a raça humana. Pecado é não ser homens de palavra. E em algum momento nós podemos, sim, com muita reverência, com muita certeza naquilo que nós estamos fazendo, podemos sim chamar o Senhor como nosso testemunho. Porque Ele conhece não só as nossas palavras, mas Ele conhece a intenção com que falamos cada palavra. Ele sabe o nosso verdadeiro sentimento, porque por meio de palavras eu posso enganar alguém, mas o Senhor eu não posso enganar, porque Ele sabe as palavras que eu digo, Ele sabe o sentimento que eu tenho ao expressar aquelas palavras, e se aquelas palavras, elas refletem aquilo que está no meu coração, se elas são de fato verdadeiras. Portanto, podemos sim, mas que o façamos com temor e com reverência, porque querendo nós ou não, sendo nós ou não sinceros, estando nós fazendo um juramento ou fazendo um perjúrio, diante de Deus, nós vamos ter que sermos julgados, diante de Deus seremos julgados por cada uma das nossas palavras. Se verdadeiras, seremos absolvidos. Se falsas, seremos condenados. Que possamos ter este entendimento, que possamos ter esta compreensão daquilo que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele quer ensinar, Ele quer falar a cada um de nós. A questão não é usar a palavra juro ou prometo, né? Parece que isto traz uma rejeição a muitos cristãos, né? Quando diz, eu juro, eu prometo, eu voto, parece que isso traz uma rejeição, mas que antes disso tudo, antes do juramento,
que as nossas palavras sejam verdadeiras, que o nosso sim seja verdadeiramente sim, e o nosso não seja verdadeiramente não. Chamando Deus como testemunha, tendo Deus como nosso testemunha ou não, nós precisamos ser verdadeiros, como também é verdadeiro aquele que nos chamou, aquele que nos separou para uma vida de santidade, uma vida irrepreensível diante da sua presença. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, que aqueles que já têm vivido desta maneira, têm sido verdadeiros nas suas palavras, têm sido sinceros nas suas palavras, que continue assim. É desta maneira mesmo que o Senhor quer que nós sejamos. Se alguém não tem agido desta maneira, e para querer fazer valer a sua palavra, ou que alguém creia na sua palavra, tem até feito perjúrio, se arrependa e passa a viver de uma maneira verdadeira diante do Senhor e diante dos homens. A nossa sinceridade, ela deve ser conhecida diante de Deus e diante dos homens. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, que o Espírito Santo do Senhor venha cada dia nos moldar, nos instruir, nos dar graça, para que possamos, em uma sociedade totalmente corrompida, onde contratos são quebrados, onde alianças são quebradas, onde palavras são levadas pelo vento e ao vento, que nós possamos fazer a diferença, possamos agir com sinceridade e com verdade. Se alguém quer agir ao contrário disto, vai se portar como um fariseu, vai se portar como alguém que parece ser, mas não é. Esses acertarão conta com o Senhor. Esses estarão no juízo de Deus, no juízo do trono branco, para receber a condenação do Senhor. Mas aquele servo, aquela serva, aqueles que forem justos, aqueles que agirem com verdade, aqueles que forem fiéis aos seus tratos e contratos, estes estarão para receber o galardão do Senhor. Que sejamos fiéis à aliança do Senhor conosco, que sejamos fiéis à aliança do matrimônio, que sejamos fiéis à aliança, aos contratos, aos tratos que fazemos uns com os outros, que sejamos fiéis em toda a nossa maneira de viver. Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, te damos graças nesta noite por podermos nos reunir na Tua presença, estarmos unidos aprendendo a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo a cada dia venha nos dar a Sua graça, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a cada dia a uma vida irrepreensível diante da Tua presença. Pai amado, que possamos nós sermos fiéis aos nossos tratos, aos nossos contratos, mas antes de tudo que possamos nós termos a consciência que nós precisamos ser fiéis à aliança do Senhor conosco. Senhor amado, nos ajude a cada dia a não quebrarmos esta aliança, nos ajude a cada dia a vivermos uma vida santa e irrepreensível, diante da Tua presença e diante daqueles que nos cercam. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, nos habilitar, ó Deus, a vivermos desta maneira, para a glória do Teu nome. Senhor amado, e que quando fizermos um voto, que possamos cumprir, seja este voto feito contigo ou com o nosso irmão, pois o fazemos diante de Ti. Senhor amado, quando fizermos um juramento, que possamos ser fiéis ao juramento que fizermos, mas independente, Senhor, de ser voto ou juramento, que a nossa palavra, Senhor, Tu venha nos dar graça a cada dia, para nós mantermos a nossa palavra, para nós sermos cumpridores daquilo que nós firmamos, daquilo que nós falamos. Senhor, que verdadeiramente aqueles que nos cercam possam olhar para nós e possam nos identificar como homens do sim, sim,
do não, não. Pois a terceira opção, ela é procedência maligna. Aquilo que passa disso é de procedência maligna. E nós somos servos do Senhor. E não pode proceder nada do maligno através das nossas vidas. Mas temos que ser, sim, uma fonte. Aquilo que procede de nós, aquilo que sai de nós, Senhor, deve ser dirigido pelo Teu Espírito, deve ser a demonstração do fruto do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós assim te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Agora também pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos que aqui estão, sobre a vida dos nossos irmãos que nos assistem. Seja a Tua graça, o Teu cuidado, a Tua provisão sobre cada lar, sobre cada família, repreendendo todos os males, todas as enfermidades. Senhor, que o Teu cuidado seja por completo no lar e na vida de cada um. Nós te pedimos assim, agradecidos, no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.